Porque tem uma sutileza aí para a gente levar em consideração. A gente pode estar dentro de uma ciência universalista, mas nós, individualmente, não temos um universalismo, né? Uma coisa é a gente ter essa seletividade que foi falado aqui, de posicionamento universalista. Outra coisa é a gente ter preconceito e discriminação com aquele que pensa diferente de mim. Achar que ele é inferior, que ele tem menos direitos que eu, que ele tem que ficar escanteado. Então, é interessante a gente observar isso aí. Universalismo em termos daquilo que a gente produz, do que a gente faz, mas aquela mentalidade universalista. Porque às vezes a gente fala, né, Estado mundial. Putz, para pensar em Estado mundial, a gente tem que ter um universalismo introjetado já muito grande. Tá, então vai. É que essa ideia do julgamento, ela é meio controversa por causa das acepções e aplicações dessa palavra, né? Então, por exemplo, na psicologia, é até internacional, que o psicoterapeuta ele não pode julgar o paciente. Mas não é esse sentido de, não posso ter um pensamento crítico. É no sentido de condenar, rotular, chegar a conclusões precipitadas, jogar para a pessoa condições que façam ela se sentir inferior, desvalorizada, menosprezada. Fazer bullying. Exatamente. Então, assim, o julgamento, cada pessoa tem uma ideia do que é julgar. Eu estou criticando um texto, estou julgando o texto, ok. Agora, no momento que eu chego e falo, fulana, vamos pegar um exemplo, né? Fulana é garota de programa, por exemplo. Ou uma pessoa que tem a promiscuidade. Então eu vou julgar essa pessoa como alguém inferior, como alguém que não merece, não tem condições de estudar Conscienciologia, essa pessoa não tem condições de evoluir, de fazer assistência para os outros. Aí já entra o julgamento. Entende? Uma coisa é eu ter o julgamento de ter uma heterocriticidade, de saber, poxa, aquele comportamento ali não é o mais saudável, não é o mais sadio, não é o mais evolutivo. Isso é um senso crítico, é um tipo de julgamento. Outro tipo de julgamento é esse, de tu inferiorizar a pessoa, deixar a pessoa de lado, achar que ela é, enfim. Mas aí... Na escala evolutiva você tem um conjunto de traços, de características daquela personalidade que determinam o patamar evolutivo dela. Outra coisa é tu julgar inferior uma pessoa por um determinado comportamento, um determinado traço que tu está tomando conhecimento como ponta do iceberg. Você não conhece a história de vida daquela pessoa, você não conhece o contexto daquela pessoa. E aí por um aspecto, por um traço, por um comportamento, eu chego e rotulo toda a personalidade e jogo ela para baixo. Esse é o julgamento, seria, na minha ponto de vista, claro, esse seria o julgamento nosográfico. Mas eu concordo que há um julgamento que ele também é positivo e inevitável. Agora, quais são os... Então, por exemplo, eu costumo dizer que a gente que atende, tipo, nem o Eduardo, nós somos profissionais da saúde, e eu que atendo, é uma escola para a gente ir derrubando os nossos preconceitos e também refinando, aperfeiçoando, qualificando a nossa empatia. Porque isso é importante. Às vezes nós temos resistência para alguma coisa, mas o outro ainda não tem. Ele ainda não tem uma estrutura, ele não tem uma personalidade capaz de suportar certas heterocríticas ou certos julgamentos que às vezes nós já temos condições. E isso aí é uma empatia que a gente tem que desenvolver. O momento, a situação, o contexto da pessoa, a personalidade da pessoa. Isso é da assistência. Então, por isso que, só para fechar, por isso que tem os dois lados. Nós temos que evitar essa condição de ser muito suscetíveis e vulneráveis ao julgamento dos outros, mas também nós temos que qualificar a nossa capacidade de fazer heterocríticas, intervenções, sem com isso destruir a consciência que está na nossa frente. Que aí entra na pseudo-impactoterapia, aquela pseudo-tares, blá blá blá.